Então, pessoal, continuando aqui, mostrando as funcionalidades e o código desse programa. Eu falei no vídeo anterior aqui sobre esse botão que eu criei aqui, um manual simplificado, que era só para exemplificar melhor aqui o código. Então, eu vou resolver esse programa aqui, esse problema que está tendo aqui nessa barra de progresso, que quando eu executo aqui esse meu botão, ela está atualizando, só que não de forma proporcional. Por que que isso acontece? Nessa barra de progresso aqui, nesse componente aqui, progress bar, ele tem uma propriedade aqui, defull, que ele vem como padrão de 0 até 100, ou seja, o mínimo aqui vai de 0 e o máximo é definido como 100. Como eu estou trabalhando com um número aleatório aqui, eu preciso aqui entrar no código desse botão e depois que eu fizer a verificação aqui do meu código, eu vou ter que definir aqui que o meu item aqui, progress bar 1, na sua propriedade máximo, ele vai receber aqui o meu edit2.txt. O que é esse edit2.txt? Que é a minha faixa aqui que eu quero gerar. Então, aqui eu vou transformar edit2.txt. Como é uma propriedade de texto, eu vou ter que fazer string to int, transformar para inteiro. E agora aquele progress bar vai funcionar. Eu acredito que agora ele vai funcionar de forma correta. Ó, agora ele está funcionando. Certo. Então, para resolver isso daqui, eu fiz esse vídeo porque ele não estava funcionando. Então vamos lá. Aqui nesse código eu mostrei aqui como ele funciona no vídeo passado e eu vou dar uma ênfase aqui nesse código aqui que ele faz antes de adicionar um número no meu memo. Antes de adicionar um número aqui, ele faz essa verificação aqui nesse código, if not. E é através dessa propriedade aqui, index of. O que essa propriedade aqui faz? Eu criei esse botão aqui, index of, para mostrar para vocês como que essa função, o que ela retorna. Aqui eu coloquei um código para ele imprimir esse valor desse index of e ele vai buscar o valor que tiver no meu edit test. Esse edit test é esse edit aqui de baixo. Ou seja, eu vou digitar uns valores aqui no meu componente memo e vou fazer a verificação desse edit aqui nesse meu memo, através desse código aqui, ó, show message. Ele vai me mostrar aqui a minha verificação do index of desse edit. Então eu vou rodar aqui a aplicação. E aqui eu vou definir aqui uns números quaisquer aqui, como se eu estivesse gerando o programa mesmo. E se eu colocar um número que não foi gerado aqui, por exemplo, o número 10, ele vai me retornar aquela função -1. Ou seja, como ele não localizou nem entre o primeiro, nem entre o segundo, o terceiro e assim por diante, ele me retorna -1 porque ele não conseguiu localizar esse número aqui, que eu estou utilizando como parâmetro, aqui no meu componente memo.
Se eu quiser, por exemplo, verificar se o 4 já foi acrescentado, e lógico, o 4 está aqui na posição número 3, ele vai me retornar aqui o número 2. Mas por que ele me retornou o número 2, sendo que aqui ele está no número 3, aqui na posição terceira? É porque ele define posição 0 para o primeiro, a posição número 1 para o segundo e a posição número 2 para o terceiro. Esse número primeiro, por exemplo, ele vai me retornar 0 aqui, certo? Então, é com base nessa verificação aqui que eu programei essa verificação aqui. Aqui memo1, na sua propriedade lines, aqui index of, e aqui ele faz, no caso, a verificação do meu número auxiliar. Lembrando que esse número auxiliar é o meu número randômico, é o meu número aleatório, que está aqui, ó, aqui em cima. Então, se ele não encontrar nem na posição -1, ou seja, aqui ele fala, se a posição dessa verificação for maior do que -1, ou seja, se ele estiver entre a posição 0, que é a primeira posição, se ele estiver entre a posição 0 e a posição 1, 2, 3, até o número da minha faixa, ele não vai adicionar esse número, que está aqui, ó. memo1.lines index of. Se a sua posição for maior que -1, ou seja, se ela for 0, até a minha quantidade de números. Então, se ela tiver já no meu componente memo, ele não vai estar adicionando nele. Então, eu fiz esse vídeo para complementar o vídeo anterior e explicar melhor aqui essa função de index of que está aqui dentro desse componente do meu memo. Então, lembrando, essa função aqui index of, ela vai retornar um número inteiro. Esse número inteiro é a posição que vai entre 0, que é o começo do meu memo, que é a linha 0, a linha 1, até a linha n, que é o final. Se ele não achar em nenhuma das posições, ele retorna o número -1. Como esse parâmetro é um número, nós podemos fazer uma verificação com operadores lógicos, que é esse menor e esse menor, que eu defini aqui. Então, no próximo vídeo, eu continuo falando sobre esse programa, a sua criação, esses outros botões, as suas funções, por que eu coloquei aqui. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Clique aqui embaixo em gostei, por favor. Eu peço, isso me ajuda muito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixe um comentário em caso de dúvida. Se possível, adicione esses vídeos aos favoritos, compartilhe com seus amigos. Então é isso. Até mais.